Eu vou estar lendo um texto bíblico na Carta aos Hebreus. Sim, Carta aos Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27. Aos Hebreus, capítulo 9 e o versículo 27. Diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Vou repetir: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Essa é uma mensagem de alerta para todos aqueles que dão ouvidos ao Espírito de Deus. Sim, essa é uma mensagem de alerta para todos aqueles que dão ouvidos ao Espírito de Deus. Mas antes da gente se aprofundar nessa mensagem que Deus tem me dado, é bom dizer que Deus é bom. Ele é bom. O Senhor Jesus, falando sobre Deus, ele disse que Deus é bom, e o Senhor Jesus é a verdade. Também o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 2, dentro do versículo 4, ele faz uma pergunta. E na pergunta, ele está dizendo que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, ou a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então, nós nos arrependemos, mas quem nos conduziu ao arrependimento é a bondade de Deus. Arrependimento é mudança de mente ou mudança de pensamento. E como é difícil, irmão Sérgio, o homem mudar de pensamento, o homem mudar de mente. Tanto é verdade que tem pessoas que vivem 90 anos por sobre a face da terra e dizem: eu nasci assim, vou morrer assim, e morrem daquele jeito, porque é muito difícil uma pessoa mudar de pensamento. Mas, na verdade, sozinho é impossível mudar de pensamento, mudar de mente. Com Deus é possível, mas sem Deus é impossível mudar de pensamento. Eu falo por mim. Deus falando comigo mais ou menos 17 anos, desde que eu nasci até os 17 anos de idade, e eu estava resistindo à voz de Deus, resistindo à palavra de Deus. Mas a bondade de Deus um dia foi aprofundada na minha vida, então eu me arrependi. Mas se Deus tivesse desistido de mim com 16 anos, eu estava perdido. Então Deus trabalhou com a sua bondade na minha vida 17 anos, até eu receber essa bondade no meu coração e então mudar de mente, mudar de pensamento e começar uma nova etapa na minha vida. E você olhando para a sua vida, para o planeta Terra, você vê que Deus é bom. E é bom você guardar isso. Deus é bom, porque você olhando para os lados, olhando o que está acontecendo no mundo, olhando as guerras, olhando as fomes, as violências, você vai pensar: por que Deus permite isso? Mas na verdade essas coisas ruins que acontecem por sobre a face da terra é devido
a loucura do ser humano sem Deus, da ganância do coração humano. Não tem nada a ver com Deus, é a loucura do ser humano. Então, Deus é bom demais. Agora, esse Deus bom, Ele colocou um limite para a sua misericórdia, Ele colocou um limite para o alcance do ser humano. Quer dizer, Ele vai lutar, Ele vai trabalhar, Ele vai falar, mas vai chegar num limite que Ele vai parar de falar com a pessoa, parar de tentar resgatar a pessoa, parar de tentar trazer a pessoa para a luz. E quando Ele para, ninguém pode ajudar mais a pessoa. As pessoas pensam que o arrependimento está a todo momento disponível. E isso não é verdade. Na mesma carta aos Hebreus, você vê que Esaú, ele buscou arrependimento. Quando ele buscou esse arrependimento, ele não encontrou. Veja que ele vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó e depois se arrependeu. E ele tentou buscar o arrependimento, ele tentou receber o perdão de Deus e voltar a ser o primogênito, voltar a ter essa autoridade espiritual de primogênito, e ele não conseguiu resgatar aquilo que ele tinha vendido. E o texto diz que ele buscou com lágrimas o arrependimento, mas não encontrou. Quer dizer que existe um tempo para se arrepender. Existe um tempo para se arrepender. Existe um tempo para mudar. Existe um tempo que, se você se arrepender, você chorar, você se humilhar, Deus vai te ouvir, Deus vai estender a mão. Mas existe um tempo que acaba e você não tem mais acesso ao arrependimento. Urabacalabasandarabarakai. Urabarabarabarabakurabasandarahai. Urababacalamandarabasai. Então, é muito importante aproveitar cada oportunidade, cada palavra de Deus, cada momento na presença de Deus, cada momento na igreja, cada momento que você está louvando a Deus. É importante demais você aproveitar cada momento, porque o que Deus está liberando naquele momento, Ele não vai liberar de novo. O que Deus está liberando através desse programa de rádio, Ele não vai liberar de novo. É único para esse programa, é único para você que está aí. Então, aonde você está, aproveite para receber esse poder que Deus está liberando. Aproveite para receber essa presença que Deus está liberando. Aproveite para receber essa vida que Deus está liberando. E esse Deus bom, Ele tem um juízo marcado, um julgamento marcado. E aqui o escritor diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. O escritor deixa bem claro: o homem está destinado a morrer uma só vez. Quer dizer, você tem uma vida só por sobre a face da terra. E ele deixa isso bem esclarecido para as pessoas não se enganarem, achando que a vida é como um jogo de videogame. Se eu errar aqui, se eu falhar aqui, eu posso morrer, depois eu volto aqui e eu conserto tudo e aí vai ser melhor. Não, a vida não é um jogo de videogame.
É por isso que nós devemos levar a sério a vida e viver cada momento com consciência, com responsabilidade, porque de um dia para o outro, essa chance que você tem, chamada de vida, pode terminar e você não terá uma nova chance para consertar o que você fez aqui na terra. É uma chance só por sobre a face da terra. Depois que a vida acaba por sobre a face da terra, vem o juízo de Deus, aonde a pessoa vai se apresentar diante do Deus Santo, do Deus puro, do Deus glorioso, do Deus majestoso, do Deus que não tem pecado. A pessoa vai se apresentar diante dele. E a pessoa vai se apresentar de duas formas. Primeira forma, se ela não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ela vai se apresentar com a sua própria justiça, com as suas próprias obras, com o seu próprio mérito. Ela vai ser justificada por ela mesma. E por nós mesmos. Se a gente se apresentar diante de Deus, como diz o gaúcho, nós estamos lascados, porque o homem herdou o pecado de Adão e ele é pecador desde o seu nascimento. Então, se dependermos de nós, estamos lascados. E se o homem, o melhor homem de sobre a face da terra, se apresentar diante de Deus, o melhor homem de sobre a face da terra se apresentar diante de Deus, e esse homem, ele não conhece o Senhor Jesus, ele é sujo, espiritual, ele é pecador, e ele vai estar diante da luz, e de uma forma ou de outra, ele vai ser condenado, estará para sempre no lago de fogo e enxofre, com os demônios, com os pecadores. Mas graças a Deus que tem outra forma de se apresentar. E essa outra forma é quando você recebe o Senhor Jesus como teu Senhor, você faz dele o teu Senhor, o teu Salvador. Então você vai se apresentar diante de Deus com a justiça do Senhor Jesus. Você vai se apresentar puro, consciência purificada, alma purificada, porque você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus e pela palavra de Deus. E se você se apresentar através da justiça do Senhor Jesus, então você será salvo. Está escrito na primeira carta de João, no capítulo 1 e no versículo 7: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aonde você está? Para você entrar no gozo eterno de Deus, na cidade santa, para você entrar para a cidade de luz, a cidade de paz, na presença do Rei, é somente através do Senhor Jesus. É somente purificado pelo sangue. Aí, quando você se apresentar diante do tribunal de Deus, Deus vai dizer: entre, bendito, porque você foi comprado, lavado, e você tem direito a entrar na cidade pelas portas. Caso contrário, como dizem os jovens por aí, já era.